Olá, turma de Almerim. Eu sou o professor Renato Alves, professor de vocês nessa disciplina sobre metodologia do ensino de geografia. E como eu falei para vocês, nós temos que estudar algumas leis, alguns parâmetros que a gente possa se espelhar e poder seguir esses parâmetros. Esses parâmetros agora, pessoal, antes se chamava PCN, né? Parâmetros Curriculares Nacionais. Só que agora os PCNs, eles passaram a ser agora chamados de BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. Então, pessoal, antes se estudava na graduação o PCN, hoje em dia é a BNCC, tá bom? Então, antigamente, não tão antigamente assim, mas alguns anos atrás, até uns 10 anos atrás, se estudava o PCN como modelo para a forma de estudar, o professor, no caso, o licenciado, né, estudar para o ensino. Então, aqui eu trouxe a BNCC, que fala sobre ciências humanas, que irão entrar tanto a disciplina de geografia, mas também de história, nesse quesito do ensino fundamental menor. E como a nossa disciplina é sobre a geografia, ela está dentro da área de conhecimento de ciências humanas, eu devo falar para vocês aqui. Bom, pessoal, o que eu vou falar para vocês agora é um aparato sobre a questão da BNCC, certo? No que compete à geografia. Depois das próximas aulas, eu vou falar sobre um contexto histórico da disciplina, a importância da disciplina e por que utilizar o cotidiano das crianças para poder aplicar o conteúdo de geografia, tá bom? Bom, vamos lá. Bem aqui nessa apostila de vocês, que eu deixei para vocês no grupo do WhatsApp, eu pedi para que vocês pudessem dar uma lida para poder assim eu fazer os comentários. Eu já vou fazendo os comentários aqui e vocês vão logo grifando também na apostila de vocês, se vocês tiverem essa possibilidade de imprimir a apostila, tá bom? Bom, pessoal, aqui na área de ciências humanas, ela contribuiu para que os alunos desenvolvessem, né, a cognição in situ, ou seja, sem precidir da contextualização marcada pelas noções de tempo e espaço. Conceitos fundamentais da área, cognição e contexto, são assim categorias elaboradas conjuntamente em meio a circunstâncias históricas específicas nas quais a diversidade humana deve ganhar especial destaque com vistas ao acolhimento de diferença. Então, a gente ainda vai falar sobre a questão do raciocínio espaço-temporal. Baseia-se na ideia de que o ser humano produz o espaço em que vive, apropriando-se dele em determinada circunstância histórica. Então, quando a gente lê esse parágrafo, a gente consegue concluir, consegue entender que quando o sujeito ele se torna um sujeito que ele vai atuar no espaço onde ele vive, onde ele convive com outras pessoas, então para isso ele interna esse conhecimento. E quando a gente interna o conhecimento que parte a partir de uma vivência, de um cotidiano, fica com mais significado para esse indivíduo. Nesse caso, a gente está falando do indivíduo do aluno, tá certo? E mais aqui para baixo, no segundo parágrafo, a gente vai falar sobre a abordagem das relações espaciais e que consequente desenvolvimento de raciocínio espaço-temporal nas ciências humanas devem favorecer a compreensão pelos alunos dos tempos sociais, da natureza e de suas relações com os espaços. A exploração das noções de espaço e tempo deve se dar pelo meio de diferentes linguagens, de forma de permitir que os alunos se tornem produtores e leitores de mapas dos mais variados lugares vividos e concebidos e percebidos. Quando a gente fala leitura de mapas, é para isso que a gente deve também ensinar e explorar esse conhecimento de investigação de objetos, de símbolos, de significados. E esses significados não é só você pegar um livro de geografia, mostrar para o aluno, agora veja esse mapa, decore os estados, decore as capitais, decore os países. Não é isso que a geografia, nesse novo formato da BNCC, quer que a gente ensine e que os alunos aprendam. Aqui, o que a BNCC quer agora é que esses alunos possam entender a geografia, possam entender a cartografia, a leitura de mapas, mas a partir do seu cotidiano, a partir da sua vivência. Então, vamos mostrar depois algumas atividades que mostram como que eu posso trazer a vivência, o cotidiano desse aluno para dentro da sala de aula, mas sem perder a noção do ensino da ciência geográfica, tá?
Aí aqui nesse terceiro parágrafo a gente vai falar sobre a análise geográfica e os espaços percebidos, concebidos e vividos são lineares. Portanto, é necessário romper com essa concepção para possibilitar uma leitura geohistórica dos fatos e uma análise de abordagens históricas, sociológicas, espaciais, geográficas simultâneas. Então, a gente tem que trazer para cá, para esse contexto do estudante, o cotidiano, a vivência desse aluno, certo? Retomar o sentido dos espaços percebidos, concebidos e vividos nos permite conhecer os objetos, os fenômenos e os lugares distribuídos no território e compreender os diferentes olhares para os arranjos desses objetos nos planos espaciais. Então, essa parte aqui, por favor, se você tem grifado, se você tem impresso, vamos grifar esse parágrafo aqui todinho. Por favor, vamos grifar. Deixa eu pegar aqui, certo? Nós vamos grifar toda essa parte aqui, ó. Continuando, gente. Embora o tempo, o espaço, o movimento sejam categorias básicas nas áreas das ciências humanas, certo? Em geral, as ciências humanas vai englobar 4 áreas. Quais são elas? A geografia, a história, a sociologia e a filosofia. Essas duas últimas, no caso, a sociologia e a filosofia, a gente não precisa aprender a priori para o ensino da educação básica do ensino fundamental 1, que é o ensino fundamental menor. Porque no ensino fundamental menor a gente vai ensinar a geografia e a história, que fica dentro das ciências humanas, certo? Olha só. Crítica sistemática à ação humana, às relações sociais e de poder, e especialmente à produção de reconhecimento de saberes, frutos de diferentes circunstâncias históricas e espaços geográficos. O ensino de geografia e história, ao estimular os alunos a desenvolver uma melhor compreensão do mundo, não só favorece o desenvolvimento autônomo de cada indivíduo, como também os torna aptos a uma intervenção mais responsável no mundo em que vivem, tá? Então, o ensino da geografia e da história não só torna o indivíduo autônomo, mas ele consegue fazer com que o indivíduo tenha uma abordagem mais específica sobre a ação que ele toma dentro do espaço vivido dele, certo? Aí bem aqui fala sobre as ciências humanas devem, assim, estimular uma formação ética, elemento fundamental para a formação das novas gerações, auxiliando os alunos a contribuir um sentido de responsabilidade para valorizar os direitos humanos, o respeito ao meio ambiente, né? E a própria coletividade. O fortalecimento de valores sociais, tais como solidariedade, a participação e o protagonismo voltados para o bem comum. E, sobretudo, a preocupação com as desigualdades sociais. Gente, então vamos pensar numa forma de ensinar esses jovens, essas crianças que estão aí começando a sua fase estudantil, de como analisar os fatores que acontecem ao seu redor como um fator predominante e um fator que eles podem, sim, fazer como ação de intervenção, tá? Aí bem aqui, gente, olha só. Nesses parágrafos vocês irão concluir, tá bom? Porque eu quero falar nessa aula inicial sobre o ensino fundamental nos anos iniciais. Como que a ação das ciências humanas podem contribuir nesse quesito do ensino fundamental nos anos iniciais. Sabendo que isso é importante valorizar, sabemos também que é importante problematizar as evidências e experiências individuais e familiares trazidas pelos alunos. Olha aqui esse primeiro parágrafo, gente. É importante valorizar e problematizar as evidências e experiências individuais de cada aluno e familiares trazidas pelos alunos, por meio do lúdico, de trocas, de escuta e de falas sensíveis nos diversos ambientes educativos, bibliotecas, pátios, praças, parques, museus, arquivos, entre outros. Então, utilizar-se desses recursos, dessas técnicas onde a gente pode trazer, sim, a gente pode trazer o lúdico, a gente pode trazer o cotidiano, nós podemos trazer o indivíduo na sua essência, no seu convívio familiar, para que a gente possa tirar dele todo esse aparato de uma vivência
individual, tá? Essa abordagem privilegia o trabalho de campo e as entrevistas, as observações, o desenvolvimento da análise e de argumentações, de modo de potencializar descobertas, estimular o pensamento criativo e crítico. É nessa fase que os alunos começam a desenvolver o procedimento de investigação em ciências humanas, como a pesquisa sobre diferentes fontes documentais. Então, por exemplo, quando você pega uma criança para fazer pesquisa, ela vai investigar a fonte, qual é a fonte que trouxe aquela notícia, o jornal que ela vai estar lendo, de qual foi o ano, qual foi o espaço geográfico que ela está analisando ali. Os depoimentos, os estabelecimentos e comparações. Esses procedimentos são fundamentais para que a compreendam a si mesmos e aquela que estão ao seu redor. Suas histórias de vida, as diferenças dos grupos sociais, os quais se relacionam. O processo de aprendizagem deve levar em conta de forma progressiva, certo? Em relação a todo esse aparato de aprendizagem. Gente, agora eu vou falar aqui sobre a questão do ensino de geografia, no caso, na BNCC, tá? Em relação aos primeiros anos das séries iniciais, tá? Olha aqui preparando a geografia para vocês, ok? A geografia para vocês. Estudar geografia é uma oportunidade para compreender o modo em que se vive, na medida em que se pode componente curricular aborda as ações humanas construídas nas distintas sociedades existentes nas diversas regiões do planeta. Ao mesmo tempo, olha só, ao mesmo tempo a educação geográfica contribui para a formação do conceito de identidade. Identidade. Vamos levar essa identidade, gente, para a nossa identidade local, ribeirinha, amazônida. Não deixamos passar esse convívio que nós temos na nossa região amazônica. Temos sim que trazer essa identidade aflorada ainda mais para nossas crianças. Expresso em diferentes formas, na compreensão percebida na paisagem. Olha a paisagem amazônica aqui que a gente tem que trazer para o nosso dia a dia, trazer do dia a dia da criança para a escola, que ganha significado à medida em que, ao observá-la, nota-se a vivência, de novo aqui a palavra vivência, dos indivíduos e da coletividade, nas relações com os lugares vividos, nos costumes que resgatam a nossa memória social, na identidade cultural e na consciência de que somos sujeitos, sim, da história, distintos uns dos outros e, por isso, convictos das nossas diferenças. Para fazer a leitura do mundo em que vivem, com base nas aprendizagens em geografia, os alunos precisam ser estimulados a pensar espacialmente, desenvolvendo o raciocínio geográfico. O pensamento espacial está associado ao desenvolvimento intelectual que integra conhecimento não somente da geografia, mas também de outras áreas, como da matemática, como da ciência, como das artes, como da literatura também. Essa intervenção e essa interação visa a resolução de problemas que envolvem mudanças de escala, orientação e de direção de objetos localizados na superfície terrestre, efeito de distâncias, relações hierárquicas, tendências à centralização e à dispersão de efeitos da proximidade e vizinhança, tá bom? Olha só. O raciocínio geográfico, ela parte de uma maneira de exercitar, olha só, de exercitar o pensamento espacial, aplica determinados princípios, o quadro 1, que eu vou mostrar lá embaixo, para compreender aspectos fundamentais da realidade. Qual realidade? A localização e a distribuição dos fatos e fenômenos da superfície terrestre, o ordenamento territorial, as conexões existentes entre os componentes físicos naturais, ou seja, aquilo que acontece na natureza, e também as ações antrópicas. Ações antrópicas são as ações produzidas pela sociedade, pelos seres humanos,
certo? E bem, aqui eu trago o nosso quadro 1, onde que eu vou fazer a descrição dos princípios do raciocínio geográfico, a ciência geográfica. Então eu trago aqui o princípio da analogia, que vai trazer a nossa descrição. Então a analogia da descrição do princípio geográfico, do raciocínio geográfico, vai ser: um fenômeno geográfico sempre é comparável a outros. A identificação das semelhanças entre os fenômenos geográficos é o início da compreensão da unidade da Terra. Então, quando a gente traz essa analogia, a gente vai ter que fazer essa descrição sobre o princípio da geografia. E nessa conexão, a gente vai ter: o fenômeno geográfico nunca acontece isoladamente, mas sempre é interação com outros fenômenos próximos ou distantes. Então, aquilo que acontece na região sudeste vai ser semelhante ao que acontece na região norte, mas com cada um com a sua especificidade. A gente vai ter aqui também a diferenciação, né? É a variação dos fenômenos de interesse da geografia pela superfície terrestre. Por exemplo, o clima, o resultando na diferença entre as áreas. Então, o clima que eu tenho na região amazônica vai ser diferente do clima que eu vou ter na região sudeste, na região sul, na região nordeste, na região centro-oeste e também em outras partes do mundo. A gente vai ter sobre a distribuição dos estudos, que exprime como os objetos se repartem pelo espaço, né? A extensão, a localização, a ordem também. Então, gente, essa foi a nossa parte de introdução sobre a BNCC. Vocês têm essa apostila. Eu quero muito que vocês leiam essa apostila, gente, porque a nossa aula não é um monólogo, ou seja, não é só eu que tenho que estar falando. Eu tenho que dialogar com vocês, eu tenho que conversar, eu tenho que expressar para vocês um espaço, um conhecimento, mas vocês também têm que me devolver para saber dessa realidade que é de Almerim, tá bom? Então, gente, olha só, aqui é a primeira parte, tá? E depois eu vou fazer um outro vídeo para falar sobre as competências específicas de geografia para o ensino fundamental. Gente, essa é a primeira parte. Nós teremos várias partes. Nós vamos ter uma atividade, trabalhos de campo, vamos ter atividade prática, vamos ter também relatórios, vamos ter atividades onde a gente vai ver como que a criança pode se expressar dentro de aula. Gente, essa disciplina ela é muito rica em conteúdo. Tem como fazer as aulas dinâmicas, as aulas vão ficar super legais, vão ficar interessantes, os alunos vão se tornar agentes modificadores, agentes participativos. Imaginem vocês uma aula tão interessante onde que o aluno ele possa participar das aulas também, sem deixar o lado científico de lado, sem deixar também o cotidiano de lado. Imagine uma aula interessante onde que o professor possa também trazer o aluno para a aula e não só ser um professor que vai escrever no quadro, que vai ficar falando, que nossa voz vai ficar desgastada, mas também trazer um aprendizado para essas crianças. Certo? Então eu vou deixar aqui para vocês essa parte aqui, onde eu vou falar sobre as competências específicas de geografia para o ensino fundamental. Gente, foi um prazer essa primeira parte. Eu quero que vocês assistam esse vídeo, deem um like, por favor, sigam, se inscrevam no canal e a gente se vê na próxima aula. Gente, até logo!